nós estamos aqui com o Igor Rodrigues e nós vamos perguntar para ele um pouquinho mais sobre a profissão dele, Quem vai começar com as perguntas é a Laís. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Eu queria saber por que você escolheu fazer jornalismo? Você sempre quis fazer desde quando você era criança ou o que te motivou a fazer jornalismo? Jornalismo, assim, a gente fala que todo mundo que escolhe não sabe o porquê depois, né? Você fica meio perdido no momento que você escolhe, mas é aquela coisa da curiosidade. Eu acho que todo jornalista é curioso por natureza e tem esse interesse, né, de querer buscar, de querer dar informação, até às vezes um interesse próprio, de querer apenas saciar a sua própria curiosidade. Isso foi ao pouco dos tempos. Quando eu tinha 15 anos, começou assim, eu já quis fazer veterinária, já quis fazer medicina para ganhar dinheiro, já quis fazer tudo. Mas aí depois o jornalismo acabou realmente seguindo junto comigo e aí a gente vai matando essa curiosidade ao longo do tempo. Legal. E conta um pouquinho mais pra gente do seu dia a dia, o que você faz na redação do Globo Esporte e tudo mais. A redação do esporte, a gente fala assim, né? É uma redação que você não para um minuto. A gente tem um clima muito legal de trabalho, então assim, são aquela jornada de 8 horas de todo jornalista. E a gente, desde a apuração, desde de ronda por sites internacionais, a minha área de futebol internacional, então a gente fica sempre ligado nessa área. Tento também sempre fazer entrevista exclusiva com jogadores, com personagens. Então é essa busca constante por personagens, por histórias. Acho que o jornalismo cada vez está mais carente de histórias. A gente está muito preso no factual, preso numa matéria do dia, de ter que entregar, no deadline, que é a palavra que acho que todo jornalista detesta. E a gente procura sair um pouco desse lugar comum, tendo que fazer também, mas é essa doideira, essa correria, a gente realmente não para e acho que todo mundo que escolheu o jornalismo desde cedo vai ter que estar acostumado com isso. E quais são as dificuldades de jornalista no seu início de carreira? Início? Isso. O início de carreira é difícil, é muito difícil, porque assim, acho que todo mundo começa no estágio. O estágio é o caminho natural de todo jornalista. E aí você, geralmente quando você é estagiário, você só recebe, né, o bagaço da laranja para você fazer, você não recebe um filé. E aí acho que tem vários pontos. Primeiro, nem sempre você vai trabalhar com o que você quer. No primeiro momento, nem sempre você está fazendo o seu sonho. E às vezes isso desanima, tem hora que você não quer fazer, mas é aquela força de vontade. Tem também a estrutura do lugar que você trabalha. Nem sempre você vai trabalhar no melhor lugar desde o início. Então, eu, por exemplo, eu sou de Juiz de Fora, em Minas Gerais, eu comecei trabalhando em rádio. Eu já fui para cobertura sozinho, eu já fui para cobertura tendo que filmar, gravar, fazer foto, fazer tudo. Já fui que não tinha sinal de celular, você tem que entrar ao vivo. Então, assim, você vai aprendendo a se virar. Mas acho que é isso que faz você realmente se virar, crescer na profissão. Porque quando você chega num lugar que você sonhava desde o início, fica até mais fácil, é curioso dizer, mas quando você vai caminhando, vai ficando mais fácil e no final tudo chega a você. Agora no início você tem que buscar informação, tem que criar sua fonte e isso é o desafio. Acho que essa é a grande dificuldade do jornalismo e principalmente no início. Depois as coisas vão caminhando um pouquinho melhor. E se você tivesse que dar um conselho para os novos jornalistas? Você Conselho? falaria? Olha só, eu acho que assim, o jornalismo hoje, como eu falei um pouco antes, a gente está muito carente de quem quer fazer jornalismo. Acho que hoje em dia muita gente faz o jornalismo, até por não saber o que quer fazer da vida, fica meio perdido, faz o jornalismo e acaba fazendo mais do mesmo. Eu acho que o conselho principal para o jornalista é a perseverança. O jornalista nunca vai ter nada fácil, a remuneração também nunca vai chegar, você nunca vai ter aquela remuneração que você acha que é realmente justa. Então o conselho é ter perseverança, é gostar do que está fazendo, é deixar um pouco de lado. Acho que muita gente, não sei o caso de vocês, mas a família fala, vou fazer jornalismo. Mas tem tanta coisa, o jornalismo é tão difícil. Então, assim, seja perseverante. Toda profissão tem as suas dificuldades, o jornalismo não é diferente, mas também tem muita coisa boa. Quando você consegue chegar até uma fonte, contar uma boa história, isso aí é um prazer que qualquer jornalista quer ter. E acho que isso que é legal no final, essa perseverança para você chegar e contar a sua história do jeito que você quer.